Caramba, justo hoje que esqueci de trazer a capa de chuva começa a chover. Vou encostar o cavalo embaixo daquela árvore. Bom, aqui iremos ficar secos e protegidos da tempestade. Que cheiro doce é esse? Parece perfume, parece que vem dessa árvore. Nossa, que vento gelado, murmurou Pedro enquanto se abrigava sob a imponente árvore de Ocoba. A árvore de Ocoba era conhecida na região por sua beleza majestosa e suas folhas densas que ofereciam um abrigo contra as intempéries. No entanto, havia algo de estranho naquela árvore. O perfume doce que emanava de suas flores era ao mesmo tempo encantador e perturbador. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o vento gelado soprava, trazendo consigo o aroma enigmático. Enquanto esperava a tempestade passar, Pedro começou a ouvir sussurros suaves, como se a própria árvore estivesse tentando se comunicar com ele. Deve ser minha imaginação, pensou, tentando afastar o medo crescente. Mas os sussurros continuavam, cada vez mais claros e insistentes. De repente, Pedro viu uma figura pálida emergir das sombras. Era uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros e olhos vazios. Ela flutuava em direção à árvore, como se estivesse sendo atraída pelo perfume macabro. "Quem é você?" perguntou Pedro, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela começou a cantar uma melodia triste e hipnotizante. Pedro sentiu suas pálpebras pesarem e, antes que pudesse reagir, adormeceu sob a árvore de Ocoba. Em seus sonhos, ele viu cenas de um passado distante. A árvore de Ocoba havia sido plantada por um antigo xamã que a usava para realizar rituais sombrios. Diziam que a árvore tinha o poder de aprisionar almas e que seu perfume doce era, na verdade, o lamento das almas presas em suas raízes. Quando Pedro acordou, a tempestade havia passado, mas o perfume doce ainda impregnava o ar. Ele percebeu que a mulher de branco havia desaparecido, mas as marcas de suas pegadas ainda estavam visíveis no chão úmido. Determinado a descobrir a verdade sobre a árvore de Ocoba, Pedro decidiu investigar mais a fundo. Ele procurou os anciãos da vila, que lhe contaram histórias assustadoras sobre a árvore. Diziam que aqueles que se abrigavam sob suas folhas durante uma tempestade eram atraídos para um mundo de pesadelos e que poucos conseguiam escapar. Pedro sabia que precisava fazer algo para libertar as almas presas na árvore. Com a ajuda dos anciãos, Pedro preparou um ritual de purificação. Eles acenderam velas ao redor da árvore e recitaram antigas orações, pedindo às almas que encontrassem paz. Enquanto o ritual prosseguia, o perfume doce começou a desaparecer, substituído por um cheiro de terra molhada e folhas frescas. De repente, a mulher de branco apareceu novamente, mas desta vez seus olhos estavam cheios de gratidão. "Obrigado", menos sussurrou ela antes de desaparecer em uma nuvem de luz. Pedro sentiu uma sensação de alívio e paz, sabendo que havia libertado as almas presas na árvore de Ocoba. A partir daquele dia, a árvore de Ocoba continuou a ser um abrigo contra as tempestades, mas seu perfume macabro nunca mais foi sentido. Pedro e os anciãos da vila garantiram que a história da árvore fosse contada às futuras gerações, como um lembrete do poder das almas e da importância de respeitar os mistérios da natureza. O mistério da mulher de branco. Pedro não conseguia esquecer a mulher de branco que havia aparecido sob a árvore de Ocoba. Quem era ela? Por que estava ali? Determinado a descobrir mais sobre essa figura enigmática, Pedro começou a pesquisar mais profundamente as lendas e histórias locais. Ele soube através dos anciãos que a mulher de branco era, na verdade, uma jovem chamada Clara,
que vivera na vila há muitos anos. Segundo a lenda, Clara havia sido uma curandeira talentosa, conhecida por suas habilidades em misturar ervas e preparar remédios. No entanto, sua beleza e sabedoria despertaram a inveja e o medo de alguns moradores que começaram a acusá-la de bruxaria. Em uma noite de tempestade, Clara foi capturada e levada para a árvore de Ocoba, onde foi amarrada e deixada para morrer. Antes de sua morte, ela lançou uma maldição sobre a árvore, afirmando que sua alma e as almas daqueles que ali morreram nunca descansariam até que fossem libertadas por alguém de coração puro. Desde então, a árvore de Ocoba tornara-se um local de lendas macabras e avistamentos sobrenaturais. A segunda tempestade. Poucos meses após o ritual de purificação, uma nova tempestade se aproximava da vila. Pedro, agora ciente dos perigos que a árvore de Ocoba representava, decidiu ficar de guarda para proteger os moradores. Ele armou uma barraca próxima à árvore e acendeu uma fogueira para se aquecer. Enquanto a tempestade se intensificava, Pedro percebeu que o perfume doce da árvore de Ocoba havia retornado. Sentiu um arrepio e preparou-se para enfrentar qualquer coisa que pudesse surgir. A luz da fogueira dançava em reflexos nas folhas da árvore, criando sombras assustadoras. De repente, Clara apareceu novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. Vários espíritos de escravos e aldeões surgiram ao redor da árvore, todos com expressões de dor e sofrimento. Pedro sabia que precisava agir rapidamente para evitar que a maldição se reforçasse. Com determinação, Pedro começou a recitar as orações de purificação que havia aprendido com os anciãos. Enquanto recitava, os espíritos começaram a desaparecer, um a um, até que restou apenas Clara. Ela olhou para Pedro com um olhar de tristeza e gratidão. "Obrigado por me libertar", menos disse ela, antes de desaparecer em um brilho de luz. O respeito aos espíritos. Pedro sabia que a árvore de Ocoba havia sido purificada, mas também entendia que o respeito pelos espíritos e pelos mistérios da natureza era essencial para manter a paz. Ele e os anciãos da vila decidiram construir um memorial ao redor da árvore, onde os moradores poderiam prestar homenagens e lembrar daqueles que ali sofreram e morreram. O memorial tornou-se um lugar sagrado na vila, onde as pessoas iam para refletir e orar. A árvore de Ocoba continuou a ser um abrigo contra as tempestades, mas seu perfume doce nunca mais foi sentido. A história de Clara e dos espíritos presos na árvore foi contada de geração em geração, como um lembrete do poder do amor, da coragem e do respeito. Um novo começo. Com o passar do tempo, Pedro tornou-se conhecido como o guardião da árvore de Ocoba. Ele continuou a cuidar do memorial e a contar a história de Clara e dos espíritos presos na árvore. Sua coragem e determinação foram reconhecidas pela vila, e ele se tornou uma figura respeitada e admirada. Pedro e Maria viveram uma vida longa e próspera na vila, criando seus filhos e netos com os valores de respeito e amor pelo próximo. A árvore de Ocoba, uma vez um símbolo de medo e sofrimento, tornou-se um símbolo de esperança e redenção. O legado de Ocoba. A lenda da árvore de Ocoba se espalhou para além da vila, atraindo visitantes de todo o país que vinham para conhecer a história e prestar homenagem. O memorial ao redor da árvore tornou-se um ponto de peregrinação, onde as pessoas deixavam oferendas e rezavam por paz e proteção. Pedro, já idoso, observava com orgulho o legado que ele e os anciãos haviam construído. Sabia que havia feito a diferença e que a história de Clara e dos espíritos presos na árvore de Ocoba
nunca seria esquecida. Em seu leito de morte, rodeado por sua família e amigos, Pedro sentiu uma profunda sensação de paz, sabendo que havia cumprido seu propósito. A árvore de Ocoba continuou a crescer majestosa e protegida, abrigando aqueles que buscavam refúgio durante as tempestades e lembrando a todos da importância do respeito e do amor. A lenda de Clara e dos espíritos presos na árvore viveu através das gerações, ensinando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a redenção podem ser encontradas.